senhor é pai do Fabrício Amaral. Fabrício Amaral. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 42. 42 anos. O senhor também tem mais 2 filhos, uma Sim. menina e um menino, né? Uma menina, a Luciana Amaral de Souza, e o Fernando Gomes de Souza Júnior e a Fernanda também. Então são 3. São 3 mais o Fabrício. Mais o Fabrício e mais o Luciano, irmão gêmeo do Fabrício, que desencarnou com 4 anos, aos 4 anos. Né? E que, obviamente, na religião do senhor, o senhor o tem como vivo, né? Como... Sim, porque a alma é eterna, né? O que perece é apenas o corpo físico, esse instrumento maravilhoso que nos é dado para a evolução. Isso aí. Porque a finalidade nossa é evoluir. Né? Certo. O Fabrício, qual era a profissão dele? O Fabrício é professor de Educação Física e trabalhava no IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Era professor lá? Era professor lá. Tá. Trabalhou em Venda Nova e depois foi transferido para Cariacica. Sim. Ele praticava alpinismo há muito tempo? O Fabrício tem uma experiência de 20 anos de alpinismo e considerado um dos melhores do Brasil, se não o primeiro. E toda essa trajetória foi sempre nesse afã de fazer o melhor. Inclusive, ele tem planejamento, tem projetos para se instalar paredes em todos os IFES do Espírito Santo. Ele deixou o projeto pronto e acreditamos que, depois de uma conversa que nós tivemos com o reitor do IFES, em Vitória, de Cariacica, está quase fechado. Deixar bem claro esse projeto, inclusive com disciplina. É o sonho do Fabrício. Certo. Ele planejava há muito tempo a ida para essa montanha? Aliás, você podia falar o nome da montanha e aonde fica? A montanha, eu não sei falar muito inglês, né? Não tem domínio, mas fica entre a Argentina e o Chile. São uma montanha de difícil acesso e que é um sonho de todos os alpinistas. Né? Existe a temporada, justamente essa temporada de dezembro a janeiro, onde a maioria sobe, né? Tenta escalar. Ele é comparado ao Everest. Né? O Everest é um pouco menor, um pouco maior, por sinal, mas oferece menos perigo. Essa montanha tem muitos obstáculos. E normalmente, nessa época, que é a época de temporada, ocorrem esses fenômenos, né? De muitas tempestades, frio, ventania, e que demora de dias a semanas. E nesse caso, em específico, esse temporal, essa tempestade esse vento de 140 km por hora durou mais do que o inesperado. E foi ele e um amigo dele, né? Foi ele e o Leandro, que é conhecido como Mr. Pin. Também um excelente alpinista. E não foi por acaso esse encontro, porque já falamos que o acaso é a criação do homem, né? Eles não estavam nem combinados de escalarem juntos. Fabrício já saiu com a programação de outros alpinistas lá. Nesse intermédio, alguns dos alpinistas, os 2, se não me engano, não lembro o nome, eles não foram, deixaram para ir 2 dias depois. O Fabrício, lá na cidade, ele soube que o Mr. Pin estava nas redondezas. Em Vitória? Não, já. Já na cidade, lá no Chile. Ele soube que o Mr. Pin estava nas imediações. Então eles não foram juntos? Não foram juntos. E como o Fabrício queria escalar, e sempre é bom escalar em duplo, porque nesse tipo de esporte tem que haver. Não dá para um ir sozinho. Né?
nem subir aquela pedra lá de Itaoca, que é uma coisa, é bom ir acompanhado. Mas o Fabrício entra em contato com o Mr. P, conversa com ele e tal, faz as apresentações necessárias. E o Mr. P, não, eu vou, que sabia da condição do Fabrício, né, por intermédio das redes. Da técnica dele, do conhecimento né? dele. E eles se intercambiam, né? Eles sempre estão se falando, todos, né? É uma comunidade pequena e que se conhece. Não, é muito grande. É grande. E se conhece. E se conhece. Então eles têm esse intercâmbio constante de todos os países. Aí Mr. Pim, eu não vou para aí. Ele estava perto ali. É uma cidade distante, uns 100 quilômetros de lá. Aí foram, combinaram, fizeram as recomendações necessárias, né? Se inscreveram e subiram. Isso aí. E por parte da família, como que a família recebeu a notícia, né, do que aconteceu? Olha, não há dúvida que é muito chocante, né? Porque o Fabrício, que pela 4ª vez estava escalando isso aí, esse mesmo pico, e dessa vez ele propôs que iria subir, queria chegar ao cume, porque nas outras vezes houve empecilhos, e eles tiveram que abortar, né, a missão. Mas o Fabrício sempre deixando uma programação que é normal. Se você sai para ir daqui lá no Cristo Rei, por exemplo, e você fala para a família, estou indo para o Cristo Rei, volto tal hora, qualquer coisa eu procuro no caminho. Então essa é a dinâmica de tudo, principalmente nos esportes, né? E nessa área que é muito perigosa. Então o Fabrício falou, estou subindo. Então a família estava assim, muito bem orientada, inclusive para as dificuldades que ele poderia encontrar. Exatamente. Então sempre teve essa programação, esse cuidado, Fabrício. Sim. Né? Chegou no dia tal, que ele deveria descer, pela ordem, né? Não desceu. Aí o pessoal já começou a ficar preocupado. O Beto, um escalador também de ponta, que é do Corpo de Bombeiros, que está escalando sempre com essa turma, ficou preocupado, né? E começou a procurar. O Fabrício não desceu, também a equipe de lá, né? Os proprietários, os coordenadores, não desceu, alguma coisa está acontecendo. E aí começou essa história, né? Essa nova página. Mandaram uma equipe para socorrer o pessoal e é um trajeto do ponto básico até o início dessa montanha são 12 a 15 quilômetros de empecilhos. Né? A pé, né? A pé, tem que ir a pé. E saindo de madrugada para chegar lá. Sim. Não, saíram à noite para chegar lá de manhã. Com luz ainda. Com luz. Não, saíram à noite, que lá à noite, o dia acaba lá pelas 9 da noite. Né? Mas eles saem para começar no dia seguinte a subir. Sim. Então a equipe saiu de socorro. No meio do caminho, um deles cai de uma altura de 30 metros, quebra a costela. Os socorristas. Né? A equipe do que foi, ainda não se sabia que havia acontecido o acidente com o Fabrício e o Mr. Bean. Exatamente. Sabia que um dia da programação tinha passado dia a mais da programação. A programação da volta. Sim. Então eles foram e tiveram que abortar. Os socorristas. Tiveram que abortar o socorro porque tiveram que voltar com esse companheiro machucado. Mais uma demora, né? E o vento não parava de jeito nenhum até que a inspetora, a diretora do parque, não lembro o nome, suspendeu tudo. Não dá para botar mais gente em risco, né? Nem helicóptero podia ir. Então ficou aguardando esses dias até aparecer, mas não tinha solução. O Fábio
Fábio é quem? Fábio. É um alpinista, amigo do Fabrício, que mora em São Paulo e estava lá. Esse que é bombeiro militar? Não, o Fábio não, Beto. O Beto é bombeiro militar? Não, o Fábio que é. Tá, mas quem disse foi o Beto. Que Beto, é um alpinista de São Paulo. E que já escalou muito com o Fabrício, né? E já passou por situações também perigosas, que é natural, né? Natural desse tipo de esporte. De esporte. Aí, não, vou subir, né? Aí arranjou um grupo e subiram. Foi aonde encontraram os corpos, né? Do Fabrício e do Mr. B. E a opção foi por não trazê-los de volta. O Mr. B, a família está providenciando, fazendo uma campanha para retirar o corpo de lá. O Fabrício, desde muito tempo, e principalmente nessas duas últimas, e especialmente nessa, ele deixou bem claro, não precisa acontecer alguma coisa, não precisa tirar o corpo, porque eu já não vou estar lá. O corpo é o corpo, me serviu, mas deixa lá, não se preocupa com isso. O espírito já estaria em outro lugar. Já estaria em outro lugar e o cara já estava preparado, porque é evangelizado desde pequeno, né? O senhor fala evangelizado e o senhor mostra assim, que o senhor está bem conformado com a situação. Existe algum motivo para isso, especial? O motivo principal é sabermos que a vida continua, né? E que não fomos criados como pronto, só tem uma geladeira, um fogão que nasce pronto praticamente. Sim. Nós não, estamos sempre em construção. E o Fabrício fala evangelizado, em que doutrina? Na espírita. Vocês são espíritas? Somos espíritas. Ele foi evangelizado no Germano Ribeiro, no Pedro da Rocha Costa, né? E teve assim ele e os outros. Né?